Vamos receber o nosso preletor para a segunda mensagem desse dia. Pastor Murilo Vinagre, faz favor. É o pastor agora titular da Assembleia de Deus ali em São Paulo, liderada pelo seu pai. Ele é o pastor da sede. Estão fazendo uma transição muito bonita. E hoje ele vai falar sobre o poder do discipulado intencional. Todos nós sabemos que o discipulado não é uma opção, mas é uma ordenança. E nós vamos ouvir isso com o coração bem aberto. Amém? É com você, Murilo. Aleluia, Paz do Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Que alegria estar com vocês aqui. A gente está tão longe, mas estou me sentindo em São Paulo. Estou me sentindo em Vila Bela. Não é? Por tanta coisa bonita que Deus tem feito e tem falado comigo esses dias. E caminhar perto do pastor de vocês é bom demais. Eu vou ter que fazer uma viagem para Portugal por ano, no mínimo. Não é? Pode tomar o assento de vocês, louvando, exaltando a Jesus. Quero agradecer a Jesus pela vida do meu pastor Edi, pela vida da minha mãe, pastora Marlene, pela vida do vosso pastor Hudson, a pastora Nini, que tem me dado grande lição sobre amor, compaixão, amor por almas, e tem sido maravilhoso estar aqui com vocês. Falar sobre discipulado é maravilhoso. E falar sobre discipulado para uma igreja que ama discipulado e vive discipulado, aí é excepcional, é muito mais do que maravilhoso. E por isso a minha alegria hoje, tá bom? De estar aqui com vocês. Só estou triste, um pouquinho só, porque eu deixei no Brasil a Bia, que é a minha esposa, e também a Sophie, de 7 anos, a Sara, de 4 anos, e a Laura, de 2 anos. Eu, Fábio, Bastos, a gente está na mesma tribo, não é isso, meu amigo? E, bom, por isso que eu não estou assim, né, 100%, mas eu estou 99,99999 com vocês hoje, amém? Glórias a Deus, não é isso, Fábio? Gente, falta um para alcançar eles, eles estão muito rápidos. Mas, meus amigos queridos, eu gostaria de convidá-los para nós olharmos esse texto bíblico, que conhecemos todos e podemos até citar de cor. Eu tenho dito por onde passo, sei que não é a realidade de vocês e exalto a Jesus por isso, mas eu tenho dito por onde passo que muitos de nós sabem sobre discipulado, muitos de nós sabem explicar sobre discipulado, compartilhar sobre discipulado, e por isso que discipulado tem se tornado essa teologia esquecida, essa doutrina esquecida, que muitos sabem de modo teórico, mas pouquíssimos sabem de modo prático. E o nosso desafio com o discipulado é sempre sair da teoria para a prática. O texto bíblico que nós vamos fazer menção agora é o texto que todos nós conhecemos. É o texto da ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está em Mateus 28, 18, 19 e 20, quais todos vocês sabem. Eu vou sempre usar a versão de King James. A palavra de Deus diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os e ensinando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco. Diga comigo, e assim. Olha o que Jesus disse: e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Você pode curvar a sua cabeça comigo mais uma vez nessa tarde? Faça uma oração nesse instante sobre a palavra que nós vamos receber agora. Pai, nós te louvamos e te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor já tem falado, já tem edificado, já tem gerado em nós. E te pedimos mais uma vez, traz a sua palavra, papai. O Senhor é este que tem palavra para os nossos corações.
que nós possamos nos portar na sua presença, como terra boa, Deus. É o que nós te pedimos nessa tarde. Dá-nos ouvidos para ouvir, papai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como o pastor Hudson compartilhou com vocês, nós temos passado por essa transição de nos tornarmos uma igreja que vive discipulado, uma igreja com propósito. Todos os anos nós temos uma conferência parecida com essa, e a nossa não chama imersão, mas chama uma igreja com propósito, e não deixa de ser uma imersão. É onde nós reavaliamos e alinhamos os propósitos da nossa caminhada com Cristo. E compartilhando isso com o pastor e vindo para cá para aprender com vocês, nós chegamos a esse tema, o poder da intencionalidade no discipulado. E nos propõe a conceituarmos juntos tanto discipulado quanto intencionalidade para conseguirmos seguir por um caminho teológico. Se nós perguntarmos aqui o que é discipulado, e nós termos 5 pessoas para responder, muito provavelmente nós vamos ter 5 respostas distintas, porque cada um de nós consegue enxergar por um prisma. Depois de analisar um pouco e de pensar um pouco sobre isso, dentro da vivência que nós temos tido lá na igreja em São Paulo, eu penso muito que discipulado é o processo pedagógico de Deus. Nós temos vários caminhos para ensinar, e nós temos vários processos pedagógicos, mas Deus não tem vários, Deus tem só um. E esse único modelo de Deus é o discipulado. E aí nós podemos analisar isso desde o Éden, porque o Senhor cria o homem, cria a mulher, e a primeira coisa que ele estabelece é o discipulado. Um encontro diário, relacional, que vai transmitir algo, que vai ensinar algo, que vai alinhar algo. Então, o processo pedagógico de Deus é o discipulado. Intencionalidade, lá eles dizem, pastor, que vão mudar meu nome para Murilo Henrique Vinagre de Lima, intencionalidade. E eu fiquei muito feliz, porque desde que eu cheguei aqui, o pastor falou intencionalidade comigo algumas vezes, e eu, glória a Deus, eu estou nessa unção, amém? A unção de Lisboa chegou lá. Mas intencionalidade, eu não preciso dizer a vocês, é nós irmos para o alvo, não é? Caminharmos sentido alvo. Qual que é a intenção do discipulado, então? Qual que é a intenção do processo discipular? Diga comigo, formar discípulos de Jesus. Bom, essa é a intencionalidade, é para cá que nós vamos caminhar. Esse é o nosso alvo, é para esse lugar que nós estamos indo. Eu fiz uma introdução, e se eu não me engano está a partir da página 63, se vocês puderem acompanhar, e eu não vou seguir todo o texto, porque nós temos alguns pontos a destacar, mas eu começo dizendo sobre a fragilidade da igreja contemporânea. E logo na primeira frase, nós temos um conceito, uma informação de todos os avivalistas contemporâneos, que o escândalo da igreja moderna é uma membresia cristã que não conhece a Cristo. E quando nós vamos seguindo, nós chegamos juntos a uma conclusão, de que o fato da igreja cristã não conhecer a Cristo está totalmente atrelado ao discipulado. Porque muitos de vocês vieram do Brasil, não é? Quem veio do Brasil aqui? Olha, tem uma galera, não sei porquê, parece até uma igreja brasileira em Lisboa. Mas provavelmente vocês chegaram a Jesus em uma igreja brasileira e depois vieram para cá, é isso? Se identificam? E só uma pergunta aqui, quantos de vocês foram discipulados lá no Brasil? Vocês verem como o número vai diminuindo. Então, qual que é a nossa dificuldade? Qual que é a dificuldade da nossa caminhada como igreja? É nos mover com intencionalidade para fazer discípulos e não fazermos membros de igreja. Porque quando nós fazemos membros de igreja, que são pessoas que conhecem a igreja, conhecem o pastor da igreja, mas não conhecem o dono da igreja, essas pessoas não conseguem se movimentar como igreja. E aí você tem 32% dos cristãos que não leem Bíblia de jeito nenhum. Você tem 50% dos cristãos que não conseguem citar 5 dos 10 mandamentos. E você diz, o que está acontecendo? A igreja está tão grande. Vocês sabem que o Brasil agora 33% são evangélicos, não é isso? Mais ou menos isso. E cresceu menos, né? Na última década, mas 33% são.
E outro dia eu estava pensando sobre isso e dizendo, gente, que pujança da igreja, por que nós não estamos nos movimentando nessa velocidade? E eu tenho uma impressão do Espírito Santo, não sei se vocês têm essa linguagem aqui, mas eu recebi uma impressão do Espírito Santo, nesse momento de oração, nesse momento de intercessão, eu disse, Senhor, a igreja é tão grande, e aí de repente eu tenho essa impressão do Espírito Santo, que é como, vocês já assistiram Quilos Mortais? Quem já sabe do que eu estou falando aqui? Quilos Mortais, já viram aquela série? Quilos Mortais, pastor. Não, ainda bem que o senhor fez a bariátrica, então eu posso dar esse exemplo tranquilamente aqui, não é? Meu pai também fez. E Quilos Mortais, e eu falei, Senhor, o que tem a ver quilos mortais com a minha oração? E eu tenho um momento de silêncio na presença do Senhor, e de repente eu começo a chorar na presença do Senhor, porque o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, e disse, Murilo, é tão grande que não consegue levantar um braço, tão grande que não consegue estender uma perna, tão grande que não consegue se movimentar numa grande velocidade, porque está inchada. Então, toda igreja que não vive o discipulado intencional, ela incha, mas não cresce. Nós não queremos isso, nós queremos uma igreja que cresce, que se desenvolve, que age, que avança, que conquista. Quem crê nisso comigo nessa tarde? E eu digo, ok, Senhor, eu comecei a entender isso daqui. Então, nós vamos notando que a nossa dificuldade de se mover espiritualmente está atrelado com a dificuldade de discipular. E nós temos um grande problema nessa transição de nos tornarmos uma igreja discipuladora. Qual que é o problema? Que a maioria de nós, e eu me certifiquei disso conversando com vocês agora há pouco, a maioria de nós não viveu um discipulado intencional. Então, como aplicar um discipulado intencional sem ter vivido um discipulado intencional? Me ajuda e diga para quem está ao seu lado. Diga assim, você não ter vivido discipulado não te tira da responsabilidade de praticar discipulado. Agora me ajuda, dá um chacoalhão para ele acordar depois dessa feijoada e diz assim, meu irmão, dá seu jeito. Diga para ele, dá seu jeito. Dá seu jeito para cumprir a missão que o Senhor Jesus nos entregou. O pastor pegou e abriu, e eu amo isso, porque ele disse, não é uma opção, é uma ordenança. E se vocês notarem aí nessa primeira página da revista, a única palavra que está em negrito é nossa única missão, porque eu acredito nisso, a única missão da igreja é o discipulado, a única coisa que a igreja precisa fazer é o discipulado, o único movimento da igreja é o discipulado. E aí você diz, pastor, mas e as outras coisas que a igreja faz? Todas as outras coisas precisam servir o propósito do discipulado, elas precisam servir o propósito do discipulado intencional, mas eu não posso me deixar levar por nenhuma das outras coisas. Nenhuma das outras atividades da igreja podem ocupar o espaço central do discipulado. Quem está comigo, diga amém. Amém. Como caminhar nisso com intencionalidade? Como aplicar o discipulado como propósito central da igreja com intencionalidade? Qual que é o nosso alvo? Alguém se lembra? Diga comigo, fazer discípulos de Jesus. Irmãos, a base do discipulado intencional é vida na vida. Como que isso se dá? Qual que é o conceito de vida na vida? Eu vivo a minha vida em Cristo. Logo, replico a vida de Cristo através da minha vida. Quem está perto de mim recebe da minha vida a vida de Cristo. E aí a gente volta no fundamento. E aí eu gostaria que você repetisse comigo, só a título de memorização. Diga assim, a base de um discipulado intencional é a minha vida devocional. A base de um discipulado intencional é a minha vida devocional. Porque a intenção, o alvo, não é apenas fazer um discípulo, mas é fazer um discípulo de Cristo. Não é apenas ter um seguidor, mas é fazê-lo um seguidor de Cristo.
Nós vamos olhar isso daqui a pouco com mais intencionalidade, com mais especificidade. Mas eu preciso ter a minha vida devocional como base para a missão de discipular. E aí, se vocês notarem, nós temos esses dois conceitos. Diga comigo, mandato e missão. Eu não sei se aqui no Portugal também fala mandato quando um governo é eleito. Mas vocês conhecem, não é? Então nós falamos que esse governo tem um mandato de 4 anos. O que nós estamos dizendo? Que ele foi eleito, ele recebeu capacidade para desenvolver uma missão, para tomar decisões, para dar ordens. Por quê? Porque ele é legítimo, ele tem um mandato. Quando nós olhamos para a missão de discipular, e mais do que isso, quando nós olhamos para toda a missão de Deus, nós chegamos nesse mesmo conceito de mandato e de missão. A diferença é que o mandato espiritual que cada um de nós carregamos não passa por um critério de eleição como um mandato governamental. O mandato espiritual que tanto eu quanto você carregamos passa por um critério de relacionamento. O que me habilita, o que me confere um mandato para transcorrer, para caminhar em uma missão que vem de Deus, é o relacionamento que eu tenho com Deus. É a minha vida devocional. A minha vida devocional é o fundamento. E nós estamos falando de João 15. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Eu creio que a Bíblia diz exatamente o que a Bíblia diz. E quando a Bíblia diz tudo, eu pego e digo, é tudo. Mas quando a Bíblia diz nada, eu pego e digo, é nada. E a Bíblia diz, Jesus falando, sem mim nada podereis fazer. Meus irmãos, nada é nada. Nenhuma movimentação é legítima fora de Jesus. Nenhuma movimentação é legítima fora de um relacionamento pessoal com Jesus. Nenhuma movimentação é legítima fora de um lugar de intimidade com Jesus. É por isso que a primeira restauração, aleluia, que nós precisamos viver individualmente para cumprir a missão do discipulado. Diga para quem está ao seu lado, é a restauração. Da vida devocional. Sem mandato não tem missão. Sem mandato eu não consigo prosseguir. O que me sustenta no alvo é a vida devocional que eu carrego. Nós gostamos sempre de falar sobre a rocha e a areia. Construa sua casa na rocha e na areia. E nós pensamos que estamos mencionando 2 lugares diferentes. Mas não é sobre 2 lugares diferentes. Quem trabalha com construção aqui vai entender o que eu estou dizendo. Meu irmão, se você cavar, você vai encontrar rocha. Se você cavar, você vai encontrar um lugar sólido. Então, o que é construir a minha casa na rocha? Diga para quem está ao seu lado, cave mais. Qual que é a parte mais difícil da construção? E eu não sei se aqui é da mesma maneira. Mas a parte mais difícil da construção é a fundação, sim ou não? Porque você faz. E quando você olha, parece que você não fez. Fica meses, você está trabalhando. E quando você olha de novo, não saiu do... Essa é a vida devocional. Você começa a cavar no encontro, no secreto com Deus, na intimidade com Deus. E quem passa pode olhar e dizer, ainda não aconteceu nada. É porque está sendo solidificado, fundamentado, firmado. Nenhuma missão de Deus flui sem o mandato de Deus. Nenhuma missão acontece sem a validação do mandato. Toda missão que Deus deu ao homem, teve a validação do mandato. E aí nós poderíamos falar sobre como Adão foi posto para governar, recebeu uma missão com a validação do mandato, que é o encontro pessoal. Nós poderíamos falar sobre Abraão, que teve a missão da aliança, mas teve a validação do mandato, Gênesis 17:1. Anda em minha presença e anda em minha presença, significa se movimente em minha presença. Porque o que vai dar sustentação para a aliança que nós vamos construir juntos é a minha presença. Quem crê que é a presença que sustenta, que é a presença que fundamenta? Nós poderíamos falar de Moisés, e como eu amo falar de Moisés,
Porque antes de qualquer missão, ele precisou olhar para a sarça. A Bíblia diz que a sarça, e esse louvor é lindo, não é? A sarça pega fogo e não se consome, e está tudo bem, nada está acontecendo. Deus começa a falar com Moisés. Quando ele olha para a sarça, e eu amo isso lá em Êxodo, porque o texto bíblico revela esse pensamento de Moisés, revela essa conversa de Moisés consigo mesmo. A Bíblia diz que quando Moisés disse a ele mesmo, eu vou virar para olhar, é nessa hora que Jeová age e responde, porque diga para quem está ao seu lado, Deus considera a sua intenção. Assim que a intenção do encontro sobrenatural é estabelecida no coração de Moisés, tem uma reação divina de Jeová. Quem crê que Deus responde intenção? Então, antes da missão do Egito, tem esse mandato do relacionamento. E aí Moisés continua tendo isso. Números registra Deus tendo aquela conversa com Miriam e dizendo, se tiver profeta, eu falo em profecia, eu dou visão, eu dou sonho. Mas com Moisés é diferente, é face a face. Eu amo isso. Eu amo Êxodo 33:11, quando a Bíblia diz assim, e falava Moisés com Deus. Como? Como qualquer um fala com um amigo. Que nível de intimidade é esse? Falava Moisés com Deus. Tem uma tradução que é a mensagem, que diz assim, eu acho até engraçada. E Moisés falava com Deus como um vizinho fala com outro por cima da cerca. Que intimidade é essa? O que está sustentando aquela missão maravilhosa que o pastor mencionou um pouco mais cedo? De destruir uma ditadura, de libertar um povo. O que está sustentando essa missão é o mandato do relacionamento. Acosto, pracânio, moculha. O mandato do relacionamento é o que nos sustenta. Mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, quando nós entramos nesses dias contemporâneos, que Joel disse, os últimos dias... E eu creio que os últimos dias começaram, mas ainda não terminaram. Eu estou vivendo os últimos dias. Quem crê nisso comigo? Nós vamos notando que essa referência continua. E aí nós podemos mencionar isso na vida de João Batista, que teve uma vida devocional, nos discípulos que caminharam 3 anos e meio, e considerando que eles caminharam com o próprio Deus, esse é o mandato que fundamentou a missão deles. Nós poderíamos falar sobre... Paulo dando aquele conselho a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque se cuida de ti, engloba a vida devocional. Mas eu amo isso na igreja primitiva, na caminhada da igreja primitiva. Nós poderíamos mencionar sobre como Paulo e Barnabé são sacados para uma missão, quando a igreja está vivendo um mandato de consagração, porque em Atos 13:2 a Bíblia diz, enquanto serviam, diga comigo, serviam. Adoravam. E jejuavam, o Espírito Santo lhes ordenou, separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão. Diga comigo, missão flui de mandato. Então é num ambiente de serviço, jejum, adoração, que o Senhor está dizendo, eu tenho uma missão especial para vocês. Amo isso. Acosto, proconima, calha. Mas aí a gente vai chegando num exemplo de Jesus, que não ousou, eu quero dizer de novo, Jesus não ousou começar a missão sem um mandato de relacionamento, um tempo separado de 40 dias no deserto. Ele priorizou o devocional porque tinha uma missão. Está fundamentado, isso é maravilhoso. E aí a gente tem o início da igreja, eu acho isso lindo. Porque eu gosto sempre dessa versão de King James, ela traz um detalhe que na Almeida Revisada e Corrigida não aparece. A Bíblia diz que, Atos capítulo de número 1, Jesus, depois de morto e ressurreto, aparece no espaço de 40 dias, várias vezes. E agora ele está falando com os discípulos, quando de repente é assunto ao céu. 2 anjos descem e diz, varões galileus, do mesmo modo que ele subiu, ele vai descer. Quem ainda crê nisso? Que do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas nesse momento o Senhor dá uma ordenança e diz, ficar em Jerusalém até que? Olha só como que a versão de King James traz, verso de número 13. Assim que chegaram em Jerusalém, diz assim que, diga comigo, assim que. Irmãos, prioridade.
Assim que chegaram a Jerusalém, subiram ao grande aposento onde se hospedavam e começaram a orar. Olha só, eles estão vivendo dias sobrenaturais. Eles acabaram de ver Jesus ressurreto, aparecendo e desaparecendo por 40 dias. Eles acabaram de ver Jesus sendo assunto aos céus. E assim que eles chegam, eles priorizam o encontro devocional. Essa é a ordem de Jesus, ficar em Jerusalém até que. E aí a gente pensa que o Espírito Santo começa a atuar aqui. Mas se você olhar João 22, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Jesus, quando os encontra sem Barnabé, já tinha soprado o Espírito Santo. Então não havia necessidade para Deus, para o Espírito Santo, atuar livremente sobre a vida deles. Não havia uma necessidade desse tempo de oração, desses 10 dias de oração. E aí nós nos perguntamos, então por que o Senhor Jesus os ordenou a esse tempo secreto? Diga para quem está ao seu lado, porque eles precisavam. Porque a missão precisava. Precisava ter um mandato, precisava ter um tempo de relacionamento, precisava ter um encontro devocional, para que a missão fluísse. O Espírito Santo já estava atuando, mas ele vem sobre, eles são ungidos. O dia de Pentecostes acontece como um mandato de Deus, uma habilitação de Deus para a missão. E a igreja começa assim. Amo isso na vida de Paulo. E aí nós temos tanto no micro quanto no macro isso na vida de Paulo. Porque no micro, naquele momento imediato, Atos capítulo número 9, Saulo tem esse encontro com Jesus, e a Bíblia diz que ele recebe uma direção clara de Jesus, dizendo, vai até Ananias. E aí quando o Senhor começa a tratar com Ananias, para orar por ele, vocês sabem, tem aquela resistência, esse homem é mau. E aí qual que é a resposta de Deus a Ananias? Pode ir, porque ele está orando. Diga para quem está ao seu lado, ele está orando. Irmãos, quando você está orando, tem liberação. No micro, no imediato, é isso que acontece. Agora, quando você olha Gálatas, capítulo de número 1, Paulo está compartilhando com os Gálatas a base do seu evangelho. E ele vem dizendo, olha, eu não compartilhei com vocês um evangelho humano, eu não recebi esse evangelho de nenhum homem. Paulo, mas como que a gente sabe que o evangelho que você compartilhou conosco não é de nenhum homem? É porque quando o Senhor me separou para os gentios e aprove ao Senhor revelar Jesus em mim para que eu alcançasse os gentios, diga para quem está ao seu lado, revelar Jesus em você, diga em você. Irmãos, isso é lindo em Paulo, não é essa a declaração dele? Porque não é apenas revelar através de você, é revelar em você. Paulo diz, quando aprove ao Senhor, quando chegou o tempo, e ele decidiu revelar o seu filho em mim, para que eu fosse ter com os gentios, eu preciso dizer uma coisa para vocês. O que foi, Paulo? Eu não fui a Jerusalém, eu não consultei nenhum outro, eu fui para a Arábia, para um tempo com ele. E o evangelho que eu compartilho não tem conteúdo humano, ele tem uma revelação divina. O que é isso? Diga para quem está ao seu lado. Aquilo que você compartilha precisa ser sobrenatural. Irmãos, essa é a base de um discipulado intencional. Quando é que o discipulado se torna intencional? Quando ele é fundamentado por uma vida devocional. Porque se o discipulado não é fundamentado por essa vida devocional, se torna café de amigos. O pastor pega no meu pé, pastor Hudson, e ele diz que eu tenho a unção da padaria. Porque o crente diz, pastor, eu estou com um problema sério. Eu disse, não, então vamos tomar um café na padaria. Aí o outro diz, pastor, não, vamos tomar um café comigo na padaria. Mas, irmãos, mas não tem nada a ver com a padaria, não tem nada a ver com o café. Racócio. É que a gente senta na padaria e até pede o café.
Mas daqui a pouco tá os dois chorando e o café está esfriando. Porque precisa ter um encontro sobrenatural. É a vida devocional que vai tornar o discipulado intencional. Quem está entendendo o que Deus está falando conosco? É a vida devocional que vai tornar uma estratégia em algo efetivo. É a vida devocional que vai fazer de um encontro algo que vai transformar vidas, que vai enviar missionários, que vai ativar dons. Acúcio, proco, lemandia, ropocoste, Kenya. Relacionamento é vida na vida, porque Jesus depositou a vida dele em mim, e agora eu deposito a minha vida em alguém. Só que a vida que agora vivo, não mais vivo eu, mas vivo o Filho de Deus. Acúcio crona, mecalia, acúcio prona, acura mania. E aí quando eu transmito vida, não é a minha vida, mas é a vida dele. Não é a minha saúde, mas é a saúde dele. Não é a minha graça, mas é a graça dele. Rapacaliotoria. Hakuni mina massolo protono. Eu quero dizer com graça e com temor de Deus, preste atenção nisso, que Deus não precisa de discípulos do Murilo, Deus não precisa de discípulos do Fábio, Deus não precisa de discípulos do Bastos, Deus não precisa de discípulos do Bruno, Deus não precisa de discípulos da Anne. Deus está em busca de discípulos de Jesus Cristo, e para isso eu preciso carregar o DNA de Jesus Cristo. Acora mocócia, maculi amanda ramassula. Eu sei que talvez alguém que é mais estrutural, e eu sou estrutural, eu gosto de estruturas, talvez alguém possa dizer, poxa vida, eu achei que era uma estratégia. Mas meu irmão, eu preciso te dizer que nenhuma estratégia substitui um coração avivado. Nenhuma estratégia substitui um avivamento. E aquilo que Deus quer fazer no Brasil, na Europa, no mundo, não passa por uma estratégia, passa por relacionamento. Acócio. A intencionalidade do discipulado, preste atenção nisso. A intencionalidade do discipulado é profética. Precisa ser profética. A via intencional, específica do discipulado é profética. Alguém diz, pastor, o que eu vou fazer? Meu irmão, você vai ser profético. Você vai passar tempo com Jesus, até pegar mania de Jesus. Coremita. E alguém vai dizer, eu fui na padaria tomar um café com ele, e aí como foi? Parecia que eu estava tomando um café com Jesus. Porque a compaixão é a de Jesus, a paciência é a de Jesus, o amor é o de Jesus, a sabedoria é de Jesus. A cúria, macácio. O mundo não precisa de Murilos, de Brunos, de Joãos. O mundo precisa de Jesus. Quem está entendendo o que ele está falando conosco? Quer ser intencional no discipulado? Passe tempo com ele. Mandato e missão vão andar sempre juntos. Tem alguns crentes que querem só o mandato. Não funciona assim. Porque o mandato sem a missão é negligência. O mandato sem a missão é koinonite. Vamos ficar aqui só a gente, está tão gostoso. É aquela síndrome de Pedro, de Jesus, esse daqui está tão bom, vamos fazer logo uma barraca e vamos ficar aqui só a gente. Não. Mandato sem missão é negligência. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Missão sem mandato é ativismo. Precisa ter equilíbrio. Eu não posso me movimentar sem um mandato. E eu não posso ter um mandato sem uma missão.
O que protege o meu relacionamento é a missão que eu estou fazendo. E o que protege a minha missão é o relacionamento que eu tenho. O que me faz efetivo no discipular é o relacionamento que eu cultivo no secreto. O que vai me fazer específico naquilo que eu vou dizer. Uau! Pastor, o que eu vou dizer? Eu não sei. Você precisa dizer o que Jesus quer que você diga. Oh, irmãos, você precisa dizer o que Jesus quer que você diga. E aí eles estão vivendo esse momento de mandato e missão, mandato e missão, mandato e missão. Eles entendem que é um mandato que protege a missão. De repente, a multidão dos discípulos cresce. Tem um problema com as viúvas. Alguém vem dizer, olha, precisam servir a mesa. Aí, o que os apóstolos dizem? Não é razoável que nós deixemos o mandato para servir a missão. Vamos nomear homens honrados para essa importante causa. Mas nós perseveraremos, permaneceremos. Diga comigo, na oração e na palavra. Porque é o mandato que habilita a missão. E aí eles estão subindo, vivendo esse momento. E de repente tem ali o coxo. E me dá uma esmola. Aí Pedro é intencional, ele é específico. Ele libera a palavra que precisa ser liberada. Pastor, o que eu digo quando ele pergunta? Você diz o que Jesus quer que você diga. Eu não tenho prata, nem ouro. Mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta aí. Alguns meses atrás eu passei por uma situação, alguns meses não, já faz alguns anos. Eu estava traduzindo um pastor nigeriano no Brasil e ele estava pregando num ginásio para pastores. Reverendo Sunday Ogust da Nigéria. E meu Deus, que aperto que eu passei. Porque tinha alguns pastores e ele leu esse texto e começou a pregar nesse texto. E tem muita gente dizendo isso, mas eu ouvi pela primeira vez do pastor Sunday aquele dia. Ele disse, Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. E ele disse, mas o problema dessa região é que vocês não têm prata, não têm ouro, e também não têm a capacidade de dizer, isso que eu tenho te dou. E ele disse, e na hora de eu traduzir eu disse, sorry? Ele, speak. E aí nós temos alguns cenários. Esse é o pior cenário de todos. Não tenho prata, não tenho ouro, e também não consigo dizer, isso que tenho, te dou. Tem um outro cenário que é tão ruim quanto. Eu tenho prata, eu tenho ouro, mas ainda não posso te dizer, isso que tenho eu te dou, levanta e anda. Mas existe um terceiro cenário. E esse cenário é o que eu creio para os nossos dias. Onde eu vou dizer, eu tenho prata, eu tenho ouro. É esse que é bom, pastor. É esse aí. Eu tenho prata, eu tenho ouro, mas eu tenho algo melhor. Levanta e anda. Bracatola, bratecate, abratuda. Nós precisamos ver esse cenário. Esse é o cenário que Deus tem para nós. Não vale a pena dizer que tem prata e tem ouro, mas não conseguir dizer a última frase. Não. Eu preciso dizer tudo. Eu preciso compartilhar isso. Eu preciso ser intencional. E talvez não seja um coxo, mas você vai dizer, seja curado dessa depressão agora. Cai por terra toda a ansiedade agora. Seja liberto dessa avareza agora. A vida e o poder que emana de Cristo e me atinge, flui em mim, segue. Esse é o ciclo de Deus. A regularidade do encontro devocional. Irmãos, todo dia, dia devocional. Simples assim. Não tem esse negócio de, hoje eu oro. Não, meu irmão. Todo dia é dia de fluir. Qual foi a promessa de Jesus?
eu farei no ventre de vocês rios de águas vivas. O que é um rio? Todo o tempo recebe, todo o tempo entrega. Todo o tempo recebe, todo o tempo entrega. Todo o tempo recebe, todo o tempo entrega. Eu sei que aqui em Portugal não é assim, mas lá no Brasil está sendo. Eu digo à igreja local em São Paulo, eu digo, olha, a minha sensação é que todo domingo, por volta das 16 horas, vocês aceitam Jesus. E toda segunda-feira, por volta das 7, vocês se desviam. E quando chega no sábado, a gente tem que começar a evangelizar vocês, para que no domingo, às 16, vocês aceitem Jesus. Ei, calma aí. Irmãos, eu não consigo caminhar sem uma palavra. Eu preciso de palavra todo dia. Eu preciso de encontro todo dia. Nós acabamos de cantar sobre os olhos. E eu preciso ter esse desejo de ver os cabelos brancos como a lã, os olhos como de fogo, os pés como de latão reluzente, e ouvir a voz, que é a voz de muitas águas. Eu preciso desejar isso. Porque um encontro comigo não muda a vida de ninguém, mas um encontro com Jesus. É lindo nós nos importarmos e nós nos encontrarmos, mas nós precisamos sempre tomar cuidado para que a nossa koinonia não vire uma koinonite. E a gente vá se fechando nisso, sem o profético que muda tudo. Diga comigo, nenhuma estratégia substitui a vida devocional, um avivamento. Se nós queremos que as pessoas entrem pelas portas que estão abertas, nós precisamos proibir as pessoas de entrar no nosso quarto quando a porta está fechada. Se nós queremos que as pessoas entrem pelas portas que sempre estão abertas, nós precisamos voltar a dizer, olha, ninguém entra nesse quarto agora. Agora mina mas, macosolina mas oremacada. O discipulado intencional é fundamentado em uma vida devocional. O discipulado intencional é fundamentado em uma vida intencional. Nós temos aqui alguns pré-requisitos e eu quero falar o C. Porque já passamos por vida na vida. E já passamos pelo tipo certo. Diga comigo, o tipo certo é Cristo. E aí nós chegamos aqui no C. Precisa ser centrado na palavra e na oração. Irmãos, não existe discipulado intencional sem palavra e oração. A palavra está na ordenança. Jesus disse, olha, vocês vão fazer discípulos de todas as nações. E vocês vão ensinar para eles tudo. Diga comigo, tudo. Irmãos, quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo, diga comigo tudo, irmãos, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é a velocidade da vida devocional. Quando a nossa vida devocional está saudável, a gente vive uma velocidade no Evangelho que você não entende. A gente vive Mateus 7. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe é aberta. Você vive nessa velocidade. Diz, eu orei e o Senhor libertou, eu declarei e se cumpriu. Eu impus as mãos e houve cura. É quando o Evangelho está nessa outra velocidade, e o discipulado intencional, ele caminha nessa velocidade. Sem oração e sem palavra, não tem discipulado intencional. É por isso que o encontro discipular intencional, ele precisa ser permeado por intercessão. Diga comigo, intercessão. Tem alguns conceitos de intercessão que eu amo. Um que eu amo é dizer que intercessão é orar na terra aquilo que está sendo orado no céu. Mas que coisa maravilhosa é isso. Mas um conceito mais próximo talvez é dizer que intercessão
é tomar para mim o sofrimento do próximo. E aí eu preciso me comprometer com isso. Quero lembrar vocês de Eliseu e o filho da sunamita. Quem se lembra disso? É lindo. Porque foi aquele obreiro mais ou menos, e colocou o cajado, colocou o bordão, colocou a mão, e depois voltou e disse: Eliseu, não funcionou não. Aí Eliseu foi lá. E o pastor de vocês tem dito: amar pessoas, ter compaixão, paciência. Amei ontem na consagração, foi ontem, não é, pastor? Se der errado da primeira vez, continue, da segunda continue, da terceira continue. Gosto de pensar que Jesus, diga Jesus, caminhou 3 anos e meio, um se perdeu. E na verdade, por um período, todos se perderam. E aí Jesus teve que ficar vindo de 40 em 40 dias, aparecendo aqui e ali para dar uma corrigida nas coisas que estavam erradas. Porque discipulado dá trabalho. O pastor usou essa frase maravilhosa que eu já anotei, que é: uma visão celular não é para um pastor preguiçoso. Não é. Uma igreja que se move discipulado, meu Deus, ela precisa ter ânimo, disposição para. E aí Eliseu chega. E a Bíblia diz que ele coloca boca com boca, olho com olho, mão com mão. Eu amo isso porque o texto bíblico diz assim: e cobriu completamente. Vida na vida. Precisa cobrir completamente, irmão. Precisa cobrir completamente. Tenho aprendido com o vosso pastor. Amei isso, pastor. E me corrigi nisso. O senhor disse para mim no primeiro dia, eu acho: eu não acredito que precisa perder para ganhar. Eu disse: uou! Porque até então eu estava mais ou menos acreditando assim: eu vou ter que perder para ganhar. Mas eu volto para São Paulo dizendo: eu não acredito. Irmãos, eu tive uma revelação maravilhosa. Qual foi? Eu não acredito que tem que perder para ganhar. Eu não acredito nisso mais. A gente vai ganhar sem perder. Com vida na vida, com intercessão, com paciência. Akura mequissa, alamacolha, micócio. Pastor, é que ele me negou. Mas aí você vai chegar lá e vai dizer: ei, meu amigão, você me ama? Amo. Você me ama, meu amigo? Amo. Você me ama mesmo? Amo. Então multiplica essa célula, amplia. Caminhar mais. Boca na boca. Olho no olho. Transmita aquilo. Agora, precisa ter para transmitir. Acúcia, me quer, amacola, brate, abrastuda. Crina, amacola, amância. Eu preciso, não vamos caminhar tanto aqui, mas eu preciso ter uma vida de intercessão. Irmãos, eu preciso orar por esse encontro que eu vou ter. É um café na padaria, então como que eu vou? Eu vou intercedendo em línguas por esse café. Eu vou declarando, eu vou dizendo: uou, vai ser um café transformador. Hakura mina. E precisa de palavra, diga comigo, palavra. Não a minha, mas a dele. Preciso carregar essa palavra. Paulo disse: quando eu estive convosco, eu não lhe cessei de entregar todo o conselho de Deus. Sim ou não? E eu quero caminhar rápido, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que as nossas armas são poderosas em Deus contra fortalezas, contra todo conselho de altivez. Uou! Então tem um conselho de Deus e tem um conselho que é uma fortaleza contrária. Diga para quem está ao seu lado: use o conselho de Deus. É tão simples, mas diga: use o conselho de Deus contra o conselho do diabo. Irmãos, é simples, mas é isso. Simples assim. Use o conselho de Deus contra o conselho do diabo. Simples assim. Confronto.
E confronto é diferente de afronta. A afronta empurra para longe, o confronto traz para perto. A afronta machuca, mas o confronto cura. A afronta mata, mas o confronto ressuscita. E o Senhor nos chamou para confronto. Nós não gostamos desse versículo, porque nós temos dificuldade de entender ele. Qual? O príncipe da paz gerando confusão. Você já viu isso ou não? Gerando confusão. Não pense vocês que eu vim trazer paz. Eu vim trazer guerra. Eu vim colocar o filho contra o pai, a nora contra a sogra. Essa é a parte que está funcionando de vez em quando. Eu vim causar dissensão. Que dissensão é essa? Diga comigo, ideias, conselhos. Irmãos, você precisa estar preparado para destruir fortalezas no discipulado. Porque quando ele abrir a boca, tem essa questão que é o sofismo, não é? O que é o sofismo? Isso aparece tanto no discipulado. Diga comigo, uma grande bobagem dita de um jeito bonito. Isso é sofismo. Aí você senta com o discípulo e ele começa a dizer uma grande bobagem de um jeito muito bonito. E aí você precisa de um conselho, de uma palavra. O Senhor pode dar. A palavra, o conselho de Deus, que vai destruir o conselho. Fortalezas. Já viu aquilo, não é? A gente senta com alguém para conversar e o pensamento é tão duro. O que está acontecendo? Tem uma fortaleza de conselhos ali. É a ideologia. O que vai destruir isso? O conselho de Deus. Fiquem em pé comigo, nós vamos orar sobre isso. Com a permissão do nosso pastor aqui. Nós vamos orar dizendo, Senhor, amplia a minha vida devocional. Para que eu seja mais específico no discipulado. É o encontro com Ele que me faz discípulo dEle. É o encontro com Ele que me faz discípulo dEle. E somente sendo discípulo dEle, eu estou apto, habilitado, para produzir discípulo para Ele. É muito trágico. É muito trágico. É muito assustadora a possibilidade de nós estarmos produzindo discípulos nossos. E é óbvio que nós vamos transmitir um pouco de nós, do nosso jeito. Não estou falando disso, amém? Mas é muito trágico nós produzirmos discípulos com a nossa natureza. Jesus, quando está confrontando os fariseus lá em Mateus 23, verso de número 15, ele diz algo tremendo. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque vocês percorrem mar e terra para fazer um prosélito. Aquela palavra é discípulo. Vocês percorrem mar e terra para fazer o discípulo. Mas depois de o terem feito, eles se tornam 2 vezes mais merecedores do inferno do que vocês. Por que isso ocorre? Porque todo discipulado, inclusive aquele que não tem a sua natureza em Deus, todo discipulado amplia e multiplica. Todo discipulado efetivo, ele amplia e multiplica. Todo. Precisa ser assim. O discípulo precisa ser melhor do que o seu discipular. Jesus disse, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. E aí, se a natureza não é a de Cristo, o seu defeito vai ser ampliado e multiplicado. Você consegue pensar nisso aí? A sua natureza vai ser ampliada e multiplicada. E o único jeito de conter isso é o encontro diário de intimidade com Ele. Pai, nós te louvamos e te adoramos. Nós te engrandecemos, Deus. E clamamos a Ti nessa tarde. Leva-nos a um lugar profundo.
Leva-nos a um lugar escondido. Leva-nos à sombra do Onipotente. Leva-nos à tua aljava. Leva-nos à fenda da rocha. A cor e a bacaura. Leva-nos à sarça. Leva-nos ao jardim, Jesus. Nós não queremos reproduzir mais de nós, Senhor, mas nós queremos reproduzir mais de Ti. Tenha-nos na Tua presença, ó Deus. Faça-nos desesperados pela Sua face. Era sede e fome em nós. Que nós não queremos negociar os encontros contigo. Nós não queremos negociar os encontros contigo. Rabarobá, xarabá, xarabá.